Hoje eu quero falar sobre a síndrome da fadiga de informação, que está aqui nesse livro No Enxame Perspectivas do Digital, do Byung-Chul Han. É uma síndrome que todos nós vivemos, tenho certeza que você vai se identificar com o que ele fala aqui. E depois eu quero te apresentar algum passo em direção a uma solução com esse livro aqui, Minimalismo Digital, do Cal Newport. Nós vamos começar por esse livro, nós vamos ler algumas coisas dele. Eu espero que isso te auxilie. Eu me identifiquei imediatamente e eu penso que vai acontecer a mesma coisa com você. Vamos ler isso daqui, tá? A baixa barreira imunológica fortalece o consumo de informações. A massa de informação não filtrada faz, porém, com que a percepção seja embotada. Ela é responsável por alguns distúrbios psíquicos. O que ele está falando aqui? Ele está falando do problema do excesso de informações que nós temos no nosso mundo digital. Quando ele fala desse excesso de informações, ele está nos dizendo ela é responsável por alguns distúrbios psíquicos. E quando ele fala assim, ó, sua percepção é embotada, em português, claro, você está ficando mais burro porque você percebe as coisas de forma errada. É muita informação. Então, fica uma sobrecarga de informações na sua cabeça. E aí ele vem. Síndrome da fadiga da informação. O cansaço da informação é a enfermidade psíquica que é causada por um excesso de informação. Os afligidos reclamam do estupor crescente das capacidades analíticas, de déficits de atenção, de inquietude generalizada ou de incapacidade de tomar responsabilidades. Cara, olha que loucura. Quantas vezes você já não percebeu com esse mundo de tecnologia, de celular, de redes sociais, exatamente isso? Que você não está conseguindo pensar, que você está mentalmente exausto, que você está com déficit de atenção, não consegue parar para ler um livro, para pensar no livro, que você está inquieto, que é uma espécie de uma ansiedade que você vive, ou que você parece paralisado, não consegue assumir responsabilidades, que está paralisado pela coisa. E olha que louco, isso que foi descoberto ou foi cunhado em 1996. Em 1996, o psicólogo britânico David Lewis cunhou esse conceito. SFI, Síndrome da Fadiga da Informação, se referia primeiramente àquelas pessoas que precisavam trabalhar profissionalmente por um longo tempo uma grande quantidade de informação. Hoje todos são vítimas da SFI. A razão disso é que todos somos confrontados com quantias rapidamente crescentes de informação. Ou seja, é muita informação e não para de aumentar. Um dos principais sintomas da SFI é o estupor das capacidades analíticas. Justamente a capacidade analítica constitui o pensamento. O excesso de informação faz com que o pensamento define. A faculdade analítica consiste em deixar de lado todo o material perceptivo que não é essencial ao que está em questão. Ela é, em última instância, a capacidade de distinguir o essencial do não essencial. Olha que louco, cara. A enxurrada de informações a qual estamos hoje entregues prejudica, evidentemente, a capacidade de reduzir as coisas ao essencial. É necessariamente própria ao pensamento, porém, a negatividade da distinção da seleção. Assim, o pensamento é sempre exclusivo. Mais informação não leva necessariamente a melhores decisões. Cara, olha, pensa aqui comigo nisso daqui. A gente caiu até naquela ideia de que a gente precisa de mais curso, de mais aulas, de mais vídeos, sempre de mais uma informação antes de tomar uma decisão importante para a nossa vida. Nós somos uma geração que está com muita dificuldade de tomada de decisão porque nós temos muitas coisas para pensar. Não é muito doido isso que a gente tenha chegado a esse ponto em que a quantidade de coisas que a gente tem disponível agora nos atrapalha, ao invés de nos ajudar. E qual é a questão aqui? É que junto disso está vindo um vazio, um esvaziamento do sentido da vida. É isso que eu percebo comigo, é isso que eu percebo com as pessoas com quem eu converso, com os alunos, com os clientes, com os amigos. Quanto mais tempo você passa preso ao celular, mais difícil é para você tomar as decisões importantes da vida e mais em cima do muro você fica. E quanto mais em cima do muro você fica, menos tua vida anda. Mais ansioso você fica, porque o futuro ele é sempre uma incerteza absurda. E enquanto você olha para os outros que estão vivendo sua vida na rede social com certezas maravilhosas.
e a coisa vai ficando cada vez mais pesada. Veja o que ele vai dizendo. Justamente devido à crescente massa de informação, a faculdade do juízo definha hoje. Eu tenho que ficar olhando para ver se meu celular está filmando aqui, tá? Então de vez em quando dá uma levantadinha aqui. Frequentemente, menos informação gera mais. A negatividade do deixar de fora e do esquecer é produtiva. Ou seja, esquecer coisas, a tua memória trabalha com exclusividade. A memória trabalha apagando coisas. No livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, ele explica de um jeito muito simples. Quando você dorme, é como se tivesse um seletor dentro da tua cabeça, que decide o que é mais importante e o que não é. Ele exclui tudo o que é menos importante e guarda na memória só o que é mais importante. A gente tem tantas coisas na nossa cabeça hoje, tantas informações, que está difícil até para isso daí acontecer. Definir. Nossa cabeça definir o que é importante e o que não é. Mais informação e comunicação não esclarecem o mundo por si mesmo. A transparência não torna também, por si mesma, nada clarividente. A massa de informação não produz por si mesma nenhuma verdade. Ela não traz nenhuma luz à escuridão. Quanto mais informação é liberada, mais o mundo se torna não abrangível, fantasmagórico. A partir de um determinado ponto, a informação não é mais informativa, mas sim deformadora. E a comunicação não é mais comunicativa, mas sim cumulativa. Isso é muito importante da gente guardar. Essa parte em que ele fala que a comunicação deixa de ser comunicativa e passa a ser cumulativa. Vamos ler que você vai entender. Ao cansaço da informação também pertencem sintomas que são característicos da depressão. Olha só, cara. Eu passei por uma depressão. Meu pai também. Quantas pessoas você não conhece que passaram ou que estão entrando em uma depressão? A depressão é, sobretudo, uma enfermidade narcisista. Não vamos entrar nesse ponto, não sou psicólogo, mas depois você pode ir mais a fundo nisso. A autorreferência exagerada e doentiamente sobrecarregada leva à depressão. Não vou falar de depressão porque eu não domino o assunto, mas isso aqui é uma coisa perceptível na minha vida. A internet te deixa mais autorreferente. Você se compara aos outros. Então é sempre eu me comparando a você. E isso vai fazendo com que eu fique sempre pensando em como eu sou visto, no que as pessoas pensam de mim, como é a minha vida, como a minha vida é pior do que a do fulano, como a minha vida é pior do que a do Beltrano, e por aí vai. O sujeito narcisista depressivo sente apenas a reverberação de si mesmo. Há significado apenas lá, onde ele de algum modo se reconhece. O mundo aparece a ele apenas sob a sombra do si. No fim, ele se afoga em si mesmo, esgotado e cansado de si mesmo. A nossa sociedade hoje se torna cada vez mais narcisista. Mídias sociais como o Twitter ou o Facebook acentuam esse desenvolvimento, pois elas são mídias narcisistas. Cara, a mídia da comparação. Quanto mais você se compara, mais parece que você vai olhando só para si mesmo e vai ficando nesse modo bem narcisista. A gente não precisa ser nenhum especialista, nenhum psicólogo para conseguir perceber algum vislumbre disso daqui na nossa própria vida. Pertence ao quadro de sintomas da SFI também uma incapacidade de tomar responsabilidade. A responsabilidade é um ato que está ligado a certas condições mentais e também temporais. Ela pressupõe primeiramente obrigatoriedade. Assim como prometer ou confiar, ela estabelece um compromisso com o futuro. Responsabilidade é compromisso com o futuro. A internet, de fato, a aceleração das coisas parece retirar o compromisso com o futuro por deixar cada vez mais difícil pensar no futuro, pela quantidade de informações do presente. Os meios de comunicação atuais promovem, em contrapartida, a não obrigatoriedade, a arbitrariedade e a duração de curto prazo. Tudo é duração de curto prazo. Um Reels que dura 30 segundos, um Story que dura 24 horas. Tudo que acaba muito rápido. A absoluta prioridade do presente caracteriza o nosso tempo. O tempo é desmontado em uma mera sucessão de presentes disponíveis. O futuro definha aí em um presente otimizado. A totalização do presente aniquila as ações que dão tempo, como se responsabilizar e o prometer. Veja, de novo, a gente não precisa ser filósofo, um especialista, dá para perceber. Quanto mais acelerado fica o ritmo,
mais ansioso você fica, mais difícil é pensar no futuro, mais difícil é planejar as coisas, mais difícil de fato vai ser assumir a responsabilidade, assumir as promessas futuras. Você fica meio que preso ao presente e não consegue escapar daquele vício de ficar consumindo informações. É uma coisa bem doida de se pensar, né? Vamos continuar, porque é muito interessante esse capítulo inteiro, ou melhor, o que ele vai trazer aqui. Eu até queria voltar numa outra parte do livro, porque ele tem outras partes em que ele fala sobre isso, para a gente não perder antes de eu passar para o minimalismo digital. Porque, veja, ele vai mostrar aqui, olha só, onde que nós estamos aqui? Aqui para trás, se eu não me engano. Vamos lá, nós vamos achar aqui. Olha aqui, aqui é muito... É aqui que eu queria chegar, olha. Porque nós vamos entrar nisso, tá? Vamos ver se aqui... Assim, ó, aqui, ó. A era do digital não é uma era do ócio, mas sim do desempenho. O ser humano sem mãos que passa os dedos. O próprio jogo se submete à coação do desempenho. A atrofia das mãos se segue uma artrose dos dedos. Ele fala assim, ó, como você não usa mais as mãos, é só o dedo passando, então a mão vai atrofiando, né? A utopia do jogo e do ócio, de Flusser, que ele está usando de exemplo aqui, se mostra como a distopia do desempenho e da exploração. Eu quero que você guarde isso, porque isso é uma coisa bem importante. Quanto mais você se compara aos outros, mais você fica na impressão de que você precisa produzir mais e fazer mais e fazer muito mais coisas. Só que não é uma produtividade boa, não é uma criação maior, é uma ocupação maior que fica na nossa cabeça, a sensação de que eu tenho que estar muito mais tempo, muito mais ocupado. Qual que é o problema disso? O problema é que para viver e para alcançar resultados, a gente precisa de tempo. E as coisas precisam ser lentas no curto prazo para que elas fiquem rápidas no longo prazo. Isso significa que nós precisamos de ócio, de quietude, de silêncio, de parar, de ficar sozinho. Só qual o problema? O celular, ele não nos permite mais ficar sozinhos. O que acontece é o seguinte, vamos ver se o livro está focado aqui ainda. A qualquer momento em que você está sozinho, você pode pegar o celular na mão e se ocupar com alguma nova informação. Então você não para, você não fica sozinho, você não tem ócio, você não tem solidão, você não fica quieto para sua cabeça poder começar a funcionar. Veja o que ele fala e aí nós vamos mudar de livro. O ócio começa lá onde o trabalho cessa inteiramente. O tempo do ócio é um outro tempo. Agora, olha isso daqui. Muitos dias eu tenho me pegado sem parar de responder o WhatsApp. Eu não paro. Eu paro de trabalhar, vou almoçar, eu tô com o celular na mão porque eu tenho que responder o WhatsApp. O trabalho não para. Porque eu não tenho mais o ócio. Porque o mundo digital deixou tudo muito acelerado. Então tem muita gente querendo muitas respostas muito rápido. Então se eu não tomar cuidado, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Eu não tenho mais ócio. E o ócio começa onde o trabalho cessa. Então, a pausa deixa de ser a pausa e é apenas uma fase do tempo do trabalho. Você almoça correndo para voltar logo para o trabalho, para conseguir responder todo mundo que precisa responder. Guarda, vamos para a solução, porque você vai ver que, por mais óbvio que seja isso daqui, é fundamental. Minimalismo digital, Cal Newport, está estudando exatamente isso. Como eu faço para reduzir o meu tempo de redes sociais, de mundo digital, e voltar a ter silêncio, voltar a ter a cabeça pensante, ficar mais inteligente, fugir desse mundo de ansiedade, desse tipo de coisa. E aí, aqui nessa parte do livro, vou mostrar no começo aqui, tá? Se você olhar no próprio índice do livro, você vai ver que nós temos a parte 2 de práticas. E a primeira prática se chama Passe um Tempo Sozinho. Nós vamos ler um pouco do que está escrito nessa primeira prática. Veja lá. Ele vai analisar o tema abordado por Michael Harris no livro Solitude.
Harris considera que as novas tecnologias fomentam uma cultura que prejudica o tempo sozinho com seus pensamentos. Ócio. Observando que ele é ainda mais importante por ser escasso. Sua pesquisa da literatura relevante aponta 3 benefícios cruciais da solidão. Anota isso. 3 benefícios cruciais da solidão. Novas ideias, entendimento do eu e, olha só, proximidade com os outros. O Byung-Chul Han fala várias vezes em vários dos livros dele que a internet não aproxima. Ela cria barreiras, ela mais afasta do que aproxima. É claro, tem muitas coisas boas, posso mostrar meus filhos para os meus pais por videochamada, etc, etc. Só que não há uma proximidade, há um afastamento. A mesma coisa a gente vê no livro Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf, falando sobre leitura e como a leitura nos aproxima das pessoas ao nos apresentar personagens com os quais nos importamos e com isso aumentando nosso senso de empatia para com os outros. E aqui, de novo, a literatura é imensa nisso daqui, né? São muitos estudos comprovando essas ideias. O tempo de solidão, esse ócio, essa distância da rede social, constrói a proximidade com o outro. Então, vamos continuar vendo, porque, beleza, ficar sozinho para gerar novas ideias, eu acho que é meio fácil de você perceber, porque você vai ver que quando você está tomando banho, quando você está ocupado, fazendo uma coisa sozinho, a tua cabeça funciona e a ideia surge. Ficar sozinho para se entender, qualquer um que já tentou práticas meditativas já percebeu que de fato é verdade. Agora, proximidade com os outros, isso é realmente impressionante. Mas vamos ver o que ele fala dessa solidão e da ausência de solidão que o celular nos trouxe. Vamos só olhar a câmera aqui para ver se está tudo certo. Tudo certo. O smartphone proporcionou uma nova técnica para eliminar esses retalhos de solidão, a olhadinha. Ao menor sinal de tédio, você agora pode olhar para inúmeros aplicativos ou sites adaptados para dispositivos móveis, otimizados para fornecer uma dose imediata e satisfatória de opiniões de outras mentes. Ou seja, você não precisa mais deixar a sua mente funcionar para você pensar. Você pode só pegar opiniões de outras pessoas. E não é de fato o que muitos de nós fazemos em muitos dias. Às vezes você está o tempo inteiro olhando notícia, ou Instagram, ou qualquer rede social em que alguém está falando alguma coisa para você poder pensar. Eu lembro que eu fui na missa esses dias e o padre falou, nem rezar sozinho a gente reza mais. Tu bota o padre rezando no teu YouTube para você rezar junto. Ou seja, nem o momento mais íntimo com Deus na minha religião, que aí na tua religião pode ser outro momento, muita gente já não está mais vivendo ele sozinho. Está precisando sempre de alguém acompanhando, de uma outra opinião, de uma outra pessoa falando. Não tem o tempo da solidão necessário. E olha isso daqui. Ele vai conceituar a ideia da privação de solidão. Um estado em que você praticamente não tem tempo para ficar sozinho com seus pensamentos, isento de opiniões alheias. E olha isso daqui. Quando você evita a solidão, perde suas consequências positivas. A capacidade de esclarecer problemas difíceis, controlar suas emoções, fortalecer a coragem moral e os relacionamentos. Se você sofre de privação crônica de solidão, sua qualidade de vida declina. Veja, ele não está falando da solidão daquelas pessoas que vivem realmente sozinhas, que precisam de companhia. O que ele está mostrando aqui é o seguinte. Muitos de nós estão passando quase que 24 horas com a mente ocupada em alguma informação de algum celular. Você está com alguma rede social aberta, com a informação mexendo na sua cabeça. Então você não tem o tempo benéfico da solidão, que nós podemos usar como o ócio que o Byung-Chul Han fala aqui. Você não tem mais o tempo do ócio e você vive o completo oposto. A fadiga causada pela quantidade de informações que você tem. Então, a síndrome da fadiga da informação. E olha só que interessante o que ele vai falar aqui, que corrobora com o que a gente leu no outro livro. O aumento súbito de problemas relacionados à ansiedade coincidiu com as primeiras classes de alunos criados com smartphones e mídias sociais. Ele vai para uma pesquisa. Uma pesquisa mostrou: as taxas de depressão e suicídio em adolescentes dispararam. Grande parte disso aparentemente se deve ao aumento maciço dos transtornos de ansiedade. Não é exagero definir a iGen, geração
que eles estão chamando de iGen, né? Jovens nascidos em 95 e 2012, como a geração à beira da pior crise mental, de saúde mental em décadas. Então, por que eu estou lendo essa parte para você? Porque, basicamente, aqui a gente chega no final. Simplificando, os seres humanos precisam se desconectar das redes para se reconectarem à sua humanidade. Como então nós vencemos isso que parece estar nos dominando? É simples, mas é difícil. Tempo de solidão. Tempo sem celular. Tempo sozinho, com ócio, pensando, deixando a tua cabeça funcionar por ela mesma. Se eu não me engano, eu fechei, mas seria até interessante eu pegar aqui o final, porque ele vai mostrar, olha só que coisa legal. Prática. Deixe seu smartphone em casa. E aí eu gosto dessa daqui, ó. Você vê como é bobo e simples, né? Faça longas caminhadas. Experimenta. Eu já fiz isso várias vezes. Você deixar o celular em casa e fazer longas caminhadas. Prática. Escreva cartas para si mesmo. Experimenta pegar caderninhos e começar a escrever nesses caderninhos para você mesmo. Eu tenho feito isso daqui já há um bom tempo, a prática de escrever, porque eu tenho conseguido trocar o tempo no celular por tempo escrevendo. Então, por mais que escrever demore, e é por isso que é bom, por mais que escrever seja chato às vezes você fica travado, escrever me ajuda a ter esse tempo sozinho com o meu próprio pensamento. Resumo da ópera que eu queria trazer aqui para você e eu quero ouvir tua opinião nos comentários. Nós estamos sendo bombardeados de informação e isso tem prejudicado muito a nossa capacidade de pensar nas coisas. Isso tem causado muita ansiedade, isso tem causado muita depressão e um passo na direção da melhora, não é a cura, mas um passo que eu já percebi os benefícios é justamente o de abandonar por um tempo todos os dias o celular e ficar sozinho. Deixar os teus pensamentos irem e virem. Eu recomendo o que ele recomenda, caminhar, sair para andar, porque andando parece que a coisa oxigena, e ter um caderninho às mãos, onde você vai começar a escrever as coisas. E você vai ter um momento, cara, 20, 30 minutos com um caderninho para você pensar sozinho. Pensar nas tuas coisas longe das opiniões alheias. Queria saber o que você pensa sobre o assunto, se você já se pegou com essa síndrome da fadiga da informação, como eu já me peguei muitas vezes. E se você gostou desse vídeo, comenta aí, compartilha com alguém que você acha que precisa, para a gente continuar essa conversa, se fizer sentido aqui no canal. Tamo junto e até um próximo.